Boa noite, pessoal, tudo bem? Já já vamos estar dando início à nona live da série do livro Atividade Mental Positiva, Atitude Mental Positiva de Napoleão Hill. Vou só aguardar os convidados chegarem. O Cláudio acabou de chegar. Boa noite, Cláudio, seja bem-vindo. Já vou adicionar ele aqui. Fala, Wesley, beleza? Então vamos lá. Angela. Boa noite, Buenas. Cláudio, tudo bem? Como é que você está? Bem, Certo? Boa noite, Elisângela, tudo bem? tudo bem, boa noite, Clauber. Como é que vocês Boa estão? noite. Tudo Tudo bem, joinha? graças a Tudo ótimo, cara. Deus. Tudo ótimo. Pinduquinha mandou mensagem agora, disse que daqui a pouco ele está chegando. Ele colocou o celular para carregar e não deu conta da bateria ainda. Tá, Enquanto isso, joia. vamos bater um Beleza. papinho, continuar enrolando até ele chegar, né? E aí a gente já desenvolve. E aí, como é que tá a semana de vocês? Corrida. Corrida, mas tá muito boa. Corrida, mas tá Sim, boa. na verdade eu creio que Correndo todos com direção, nós, né? Então tá bom. Ah, sim, creio que ótimo. todos nós estamos correndo um pouquinho, né? Ainda não findou a Tem que semana, correr, final de né? semana é um pouco mais tranquilo, mas é agitação pura. Uhum. Desde que seja uma corrida com a direção correta, tá legal, né? Ah, ótimo, já tá Sim, valendo, né? sim, com Não pode é correr certeza. sem rumo Exato. perdido, né? É, exato. Correr pro lado errado aí não funciona, né? Ah, nem me fale. Nem me fale. Boa noite, Sandra. Se você quiser aproveitar e encaminhar os seus contatos, chamar o pessoal para a live aí, vamos fazer isso enquanto o Pinduca não chega. Ah, vamos aproveitar então. Tira uns minutinhos aí. Sim, vamos aproveitar para fazer isso. Conseguir o maior número de pessoas que a gente conseguir aqui nessa noite, nessa live, que eu creio que vai ser muito proveitosa para todos nós. Amém, Elisângela, Com amém. toda certeza que será. E aí, Clauber? Clauber sumido, sempre com muito conhecimento para trazer para a gente, né? Na verdade, assim, eu fiquei muito feliz. Trabalhando bastante. Eu fiquei muito feliz quando eu vi que nós fomos os dois primeiros ali a optar por esse tema. Eu falei assim, como que bate as ideias, né? Pra mim é um tema muito, muito bacana, né? A gente vai falar na sequência, mas é um tema muito, muito bacana a gente se fazer pergunta, né? A gente parar de Sim. simplesmente estar seguindo no automático ali, acreditando em tudo que está acontecendo e levando a vida sem parar e refletir, né? Então esse é Na um assunto verdade, extremamente importante eu, da autoanálise, né? sim, eu costumo dizer, né, devido à minha agitação, né, desacelerar é preciso. E é muito bom quando a gente faz isso com vontade própria, né? Não por uma Uhum. necessidade. Exato, exato. Quando a gente entende que a gente precisa disso, né? Sim, Pô, eu tava conversando com o Pinduca esses dias, o que eu achei mais legal dos temas das lives, e quando eu joguei os temas lá no nosso grupo, cara, a maior parte das pessoas que aceitaram os temas, eu já imaginava que iam ser as pessoas, né? sim, Todos praticamente bateram muito bem com os temas, né? E até eu ainda brinquei com o Azalea, porque eu com a gente conversa bastante sobre a questão de investir na gente mesmo. Logo quando eu entrei na jornada em dezembro, e eu trocava muita ideia com ela sobre Instagram, sobre dicas de Canva e não sei o que. Falava, tem esse curso, tem esse, mandar para lá, para cá, né? E lá correndo atrás. sim. Aí na hora que eu postei lá e ela abraçou, eu falei, cara, é perfeito. A mesma coisa foi com a Amanda, com vocês. Todo mundo encaixou assim, acho que perfeitamente. O Sam também brigou muito pelo É. tema 5 de doação, aonde ele Sim, marretou, nossa, cara do Sandro. né? Mas foi tudo muito lindo, valeu mesmo, valeu muito a pena. Deixa eu ver se o Pinduca já apareceu Tudo por encaixa aqui. perfeitamente, né? Sim, encaixa muito bem com ele. Eu acho que o Pinduca não apareceu aqui ainda. Cadê? Que ele mandou lá Pelo no que eu vi, grupo. ainda não. Ele mandou no grupo, Sandra, cadê você? Eu falei, já estamos online. E ele não apareceu ainda. E aí, Cláudia, Na quais são as verdade, novidades para o próximo projeto de vocês?
Então, A gente está deixa o Clauber falar, depois eu comento aqui também. justamente. Análise, né? A gente analisando aí sempre analisando o mercado, né? Analisando necessidade, analisando onde que a gente pode contribuir mais, onde que a gente pode avançar, qual é o próximo passo, qual é a próxima forma que a gente pode contribuir e obviamente está seguindo no objetivo. Então a gente está fazendo essa análise aí e avançando, escolhendo os caminhos melhores aí para avançar. Perfeito. Ó, chegou o Pinduca. Boa noite, Boa noite. Boa noite, Pinduca, tudo bem? Boa noite, tudo ótimo. Desculpa a demora, o dia foi intenso hoje e a bateria do meu celular praticamente descarregou. E como eu não consegui carregar muito ela tá só com 30%. Então eu vou participar o máximo que eu puder, interagir com vocês aqui. E na hora que eu cair, na hora que aparecer a mensagem, assim, 10 segundos, eu só vou fazer assim para vocês. Fechou, meu amigo, fechou. Eu estou aqui pendurado no carregador, né? Já deixo grudado aqui no carregador para dar sequência. Porque senão que eu tô no hotel, eu tô em viagem. E aí, próximo onde tem a bancada, não tem tomada. Né? O carregador tá aqui, mas eu não consigo deixar ele conectado e aqui. Mas vamos fazer o melhor que a gente pode com o que tem. A tomada que a gente tinha no quarto era no meio das duas camas, né? E aí tinha uma bancada na frente que não tinha tomada. Eu falei, qual que é a ideia de eu ter uma bancada, um cadeiro, se eu não tenho uma tomada ali, né? Verdade. Mas manda ver, vamos lá. Bora lá. Quando eu tô viajando, eu sempre levo uma extensão aí deve ter uns 3, 4 metros. Eu sempre tô com ela comigo. Tá sempre comigo. Então tô viajando e ela tá na mochila. Ajuda nesses momentos. Perfeito. Boa essa. Antigamente tinha aquelas que era redondinha, que ocupava menos espaço. Você saía esticando, depois você voltava e enrolava ela de novo. Não achei mais dessas. Aquela era boa. Ocupava menos espaço. Eu vou ver se eu achar aqui, eu vou guardar no próximo. No encontro pessoal, eu vou dar de presente. Opa, top! Nos camelódromos você tem. Então tá, bora lá então. Bora focar. Hoje, a 9ª live, né? Para de acreditar no que você acha que é verdade, começa a acreditar no que é... No que você realmente quer. No que você acredita. Exatamente. Ó, eu e o Flander, o pessoal já conhece. Né? O pessoal já conhece aí. Todo dia. Exato. E o Flander, ele já tá mandando muito bem. Então eu vou deixar vocês me cutucarem hoje, eu vou ficar bem quietinho. E o Flander vai mediar essa live com 3 outros integrantes. Então, a bola tá com você, Flander. Bora lá. Bem, então, assim, como toda a nossa live, quando tem convidados, a gente sempre faz o que as mulheres vão primeiro, né? Vamos manter o cavalheirismo aqui, né? Então, sim. Elisângela, bora lá, a palavra é sua. Aí, em relação a você no quesito de deixar de acreditar no que é verdade e começar a acreditar no que você entende, o que você quer. Quais são as verdades que você acha que são, que você pretende deixar de acreditar agora, daqui para frente? Ou que você vem deixar de acreditar nos últimos meses, na sua nova jornada aí? Sim, na verdade eu tenho... Boa noite a todos. Eu quero dizer o seguinte, essa questão, ela foi assim, bem em cima de um tema que eu gosto muito, porque pare de acreditar naquilo que você acha que é verdade. Então hoje a gente vive uma realidade onde nós, de forma geral, todos nós seres humanos, convivemos com pessoas que ainda vivem muito no mundo do achismo. Ah, porque eu acho. Ah, porque eu achei. Então, assim, tem até uma questão aqui em casa que eu debatia muito com meu marido, porque era um tal de eu achei que ia dar certo. Eu achei que fulano ia fazer. Eu achei. Falei, para de achar, eu não posso viver de achar. E já tem um tempo que eu tenho trabalhado isso na minha vida. Porque é necessário. Então, assim, eu não posso imaginar e criar na minha cabeça uma ideia de que algo será de uma forma, sendo que na realidade só depende de mim. Então, naquilo que depende de mim, eu preciso partir para a ação. Eu não posso continuar no achismo. Então, eu tenho me libertado muito do achismo, mas eu já fiz muito isso na minha vida e vi que eu vivi um equívoco muito grande, onde eu atrasei a minha vida por uns 5 anos exatos. Então, hoje eu sou ação.
e razão, né? Eu busco muito isso. Então, assim, eu defendo com todas as forças, sabe? A gente ir pelo sentido da realidade, não do óbvio, porque às vezes, né, é uma questão de mapa. E assim, hoje, com um novo olhar e tanto conhecimento, né, que temos adquirido, eu consigo me colocar no lugar do outro e entender as razões do outro, me permitindo não ser julgadora mais. Então, isso tem, assim, me feito um bem muito grande. Perfeito, maravilhoso. Quer fazer um complemento, Clauber? Não, cara, eu acho que quando a gente entrou na questão do achismo, né? E aí o achismo ele vem muito também com a questão do mapa. Sim. O Pinduca caiu. Com a questão do mapa que a Elis comentou, né? Então, às vezes, a gente quando a gente tem muitas certezas, é bom a gente começar a repensar, né? Quando eu tenho certeza de muita coisa, é bom a gente começar a repensar, porque muitas certezas, elas vêm de uma criação, elas vêm de comportamento, elas vêm de experiências, e às vezes a certeza que a gente acredita que é correta, que é muito certo, às vezes ela não é. E a gente precisa justamente parar e se perguntar. A gente precisa se perguntar. Eu estava vendo agora estava escutando uma entrevista do Bernardinho, o grande técnico da seleção, de muitas outras equipes, né? Um líder fantástico. E aí foi justamente a pergunta que fizeram para ele, né? Agora, depois de tanto tempo, tá mais fácil fazer as coisas? E ele, assim, pelo contrário, tá mais difícil, porque as certezas que eu tinha, elas vão sendo desconstruídas, né? Então, cada vez eu tenho mais dúvida. E isso é bom, né? Quando a gente tem cada vez mais dúvida e não tem certeza de muita coisa, né? Por quê? Porque a gente está abrindo horizontes, a gente está expandindo a mente e está conhecendo coisas novas, né? Então, isso é fundamental, a gente parar de ter as nossas certezas, o concreto, e a gente começar justamente a sair do nosso mapa. Um mapa não é o território, né? Existe um território muito maior. E eu preciso deixar o meu mapa, não deixar o meu mapa de lado, mas eu expandir esse mapa, né? Eu consegui aumentar ele. Então, tem um tema fantástico. Eu até acho, eu digo o seguinte, que o tempo das pessoas que diziam ser donos da verdade, o sabe tudo da vida, acho que isso está se passando, se terminando, porque com assim, tudo muito conectado, muito aberto, informação a todo momento, tudo muito atualizado, então uma verdade que era absoluta hoje já não é mais amanhã. Acho que hoje eu tenho até mesmo, acho que quase ninguém mais deve usar a ideia do verdade absoluta, aquilo que é incontestável. Acho que tudo hoje está aberto a ser contestado, ser repensado, questionado, né? E aproveitar da Elisângela, e depois eu vou falar de mim também um pouquinho. A questão, Elisângela, nesse período aí que nós estamos fazendo o curso, que entramos na família, estamos atrás de se desenvolver, você consegue destacar, assim, 2 crenças que te limitavam que você mandou embora? A primeira delas, né, eu creio que era a mais predominante em mim, a julgadora. Nossa, se tinha uma pessoa que gostava de colocar o dedo na ferida, essa era eu. Eu nunca fui vingativa, mas eu ficava ali esperando o momento de colocar o dedo na ferida, sabe? Cutucar a ferida. Aquele famoso choque de realidade que só a gente acha isso, né? Sim, sabe? Eu costumava até dizer, né? Hoje eu lavei minha alma, sabe? Eu ia esperando aquele momento e depois colocava tudo pra fora, sabe? Então eu falo assim, nossa, o que eu tô esperando há tanto tempo, hoje eu tô de alma lavada, porque assim, eu coloquei tudo pra fora, mas assim, sabe? É o passar o sabão, aquela expressão que a gente costuma usar, né? É muito cotidiano. Em cada região, né, tem uma expressão diferente, mas no mesmo sentido. Então, assim, nossa, hoje eu tô de alma lavada, era uma realização para mim, que hoje eu não necessito mais. Então, ao momento que eu me conheci, eu me vi como julgadora, eu falei assim, nossa, eu preciso parar, eu preciso mudar. Então, assim, não é que as coisas precisam mudar, porque eu só posso mudar aquilo que depende de mim, aquilo que está em mim. A realidade do outro é uma verdade que pode não ser a minha, mas que faz parte do nosso mundo. Então, eu não posso entrar em confronto, ou eu não posso, às vezes, né, julgar de forma tal onde eu vá deixar o outro em uma situação deprimida, né, ou até depressiva. Eu não sei qual é o momento, então, assim, foi falta de sabedoria.
o tempo em que eu fui a grande julgadora. Hoje não mais. Hoje eu convivo com qualquer tipo de pessoa, em qualquer estado emocional que ela esteja. E isso não me afeta mais, porque antes, além de julgadora, eu absorvia. Então, o fato de absorver essas emoções e essas energias, isso me trazia, né, um grande conflito, como perda de sono, estresse excessivo, e aquela agitação e aquele nervosismo de coisas que nem me competia, coisas que acontecia fora da minha casa, eu trazia para casa e aquilo virava um problema de um tamanho que afetava a minha família toda. Hoje não mais. Então, assim, a gente aprende a gerenciar as emoções e com o autoconhecimento a gente vai deixando de julgar. Eu ainda tenho uns deslizes, mas assim, é mínimo. Diante da pessoa que eu era, é mínimo. Eu já estou muito feliz com esse resultado. Que bom, que bom. E Duquinha, quer falar alguma coisinha? Tá quietinho aí? Só observando as falas aí e quando toca nesse assunto, eu deixei de acreditar, e aí eu acho que o Flávio é mais um pouco mais para perto da minha idade e a gente ouviu muito, talvez, aqui acho que tá todo mundo no mesmo barco, acho que só eles por aí, mais jovem. Por aí. Quem aí que não escutou? Doenta já. 40, quem aí 40, alguma coisa, eu creio isso, né? Eu acho que por aí, né? Quem aí que nunca escutou? Quem por aí nunca escutou ovo demais faz mal? Não, agora ovo você pode comer à vontade. Café faz mal. Não, café é um ótimo para poder despertar, né? Não, você não pode comer manteiga. Não pode comer margarina faz mal. Bom mesmo é a manteiga. Não, agora a manteiga que faz mal. Bom mesmo é comer margarina. E outras falas por aí. E eu lembro de um treinamento que eu fui, e durante as atividades, foram 4 dias de treinamento, a cada momento eu estava mudando de posicionamento, né? Eu estava mudando de posicionamento. E aí um colega chegou para mim e falou assim: Pinduca, você é um cara muito volúvel. Aí eu falei assim: como que você chegou a essa conclusão de que eu sou muito volúvel? Você está utilizando que parâmetros para poder definir isso? Ele falou: porque eu vejo você tecer comentários diferenciados a cada final de atividade que a gente desenvolve. Eu falei: é porque cada um dos parceiros que vem compartilhar a experiência comigo, eles estão agregando algo a mais que eu não enxergava. Então Sim. Eu não tenho obrigação de manter o meu ponto de vista anterior, porque isso daqui é um ciclo de vivência para que você se desenvolva, inclusive consiga enxergar outras possibilidades. Agora, se você está mantendo a mesma postura do que você estava da primeira atividade, é porque você está deixando de esvaziar a sua xícara e receber o que o cara está te entregando. Você está querendo ser o cara mais inteligente da mesa e você está deixando de aprender. E aí ele olhou para mim e falou assim: cara, que tapa na cara que você me deu, porque era justamente isso que eu estava fazendo. A cada encontro eu queria fazer com que a pessoa acreditasse no meu ponto de vista, eu não estava aberto para poder receber o dela. Aí a gente começa a entender, né? Por isso que existem 2 lados da moeda. Algumas pessoas olham para outras e falam assim: nossa, essa pessoa é insuportável. Por quê? Né? Será que eu não estou me olhando no espelho? Talvez o nível de aceitabilidade, de empatia, está já faltando em mim, não no outro, né? Então, esse tema e abordando, você pedindo para que ela relatasse 2 crenças que ela deixou de acreditar, eu acredito que ao final da live muitas coisas a gente vai reconsiderar do que a gente acredita, né? Então, por isso que eu estava aqui só quietinho, observando e lembrando de algumas vivências aí. Isso é bem bacana. Porque ainda falei, 2, porque se a gente deixar em aberto, a gente vai começar a falar um monte, vai uma atrás da outra e vão ficar só dando tchau para um monte de coisa, né? Eu também era igual a Elisângela. Sempre fui um julgador e sempre quis ser dono da verdade. Queria ver acabar com o meu dia é alguém vir e querer derrubar a minha teoria de conspiração. Provar que eu estava errado. Nossa, para mim era o fim do mundo. Né? Mas enfim. Aí eu brinco assim, contrafaço no argumento. Se você tiver um bom embasamento para me provar, beleza.
Mas a pessoa só por falar do achismo, aí já é complicado. Eu acho. E você tá errado. Ah, não. Então nem vem conversar. Não vem pro play. Ou você vem e me traga números, quero números, relatórios, fotos, prints, vídeos provando que eu tô errado, ou não tinha conversa. Ô, Flávio, olha aí um chapéu branco da teoria dos 6 chapéus aí. Olha o chapéu branco aí. Verdade. Olha o chapéu branco isso aí. Quando a gente é julgador, uma das coisas que eu fui, obviamente, todo mundo aqui nesse aqui é uma construção, né? Uma pessoa que está em constante desenvolvimento, né? Sim. Então, uma das coisas que eu fazia era... Eu acreditava que eu tinha que ter resposta para tudo. Eu tinha que ter resposta para tudo. E aí, quando surgia alguma opinião, eu tinha que emitir opinião, e ou concordar ou discordar, mas eu tinha que emitir opinião em tudo. E aí, quando a gente emite opinião, a gente já está julgando com base no nosso mapa, né? E isso foi uma das coisas que eu fui desconstruindo. Fui no desenvolvimento e fui desconstruindo. Eu não preciso ter opinião para tudo. E muitas coisas eu não vou ter opinião de bate-pronto. Eu preciso ouvir e entender. E isso, quando nasceu meu filho mais velho, isso me ajudou muito. Foi um paradigma com ele, inclusive. Porque os filhos acreditam que os pais têm que ter resposta para tudo. Assim como os liderados acreditam que o líder tem que ter resposta para tudo. Times acreditam que quem gere, quem lidera aquele time tem que ter resposta para tudo. Sim. E em diversos momentos filho, o pai não sabe. Eu digo, pai não sabe. Como não sabe? Não sei, vai ter muitas coisas que eu não sei. Vai ter muitas coisas que eu não sei. E aí, quando tu faz isso, tu abre uma brecha muito grande para tu buscar o conhecimento. E aí, quando a gente fala em times também corporativos, isso, né? O líder, ele não precisa saber de tudo. O líder, ele tem que estar lá justamente para estar se desenvolvendo. Uma das competências é o autodesenvolvimento, né? A gente precisa estar buscando. Se eu já sei tudo, eu não preciso nem ouvir, né? Não preciso nem ouvir o que vão falar, eu já sei. Sim. Então, e aí quando eu sei, primeiro eu bate pronto, eu preciso ter resposta para tudo. E agora, em diversos momentos, eu escuto, e aí, o que tu acha sobre isso? Eu tô pensando, tô formulando aqui, daqui a pouco a gente conversa um pouquinho mais, a gente conversa amanhã sobre isso. Então, a gente não ter resposta para tudo, a gente ouvir e processar, aquilo lá também ajuda muito na questão do julgamento, né? Olha, quando eu comecei a dar aulas, muitas vezes surgiam situações que eu não tinha a resposta, né? E aí, para sair pela tangente, eu dizia que era sempre assunto para a próxima aula, para não ter que admitir que eu não sabia a resposta. Olha, isso é assunto da próxima aula, você pode me cobrar. Aí eu corri atrás para não falar assim, nunca fala que você não sabe. Porque eu tinha um mentor no colégio que ele falava, você nunca pode falar para o seu aluno que você não sabe. Diga que era assunto para a próxima aula. Aí, ó. Fica um gancho para a próxima aula para você ter a resposta para ele. Né? Porque ele falava assim, que quando você diz que você não sabe para um aluno, você está abrindo um espaço para ele questionar a sua autoridade, seu currículo, etc. Né? Eu falava, cara, eu acho que não. Né? Porque somos todo mundo igual. O que mais... a ideia de você estar ensinando é uma troca. Eu até falava assim, em algumas lives, é 1 para 40 muitas vezes. Então, quem ensina mais? Quem aprende mais? Eu acho que eu aprendia mais do que ensinar, porque tinha 40 pessoas na troca comigo. Exato. Eu acho que o Flauber, ele pode até complementar o que eu vou dizer, que na percepção dos liderados, né, ele tem uma figura paterna como referência, e ver o pai fragilizado, isso toca emocionalmente no coração dos filhos. Quem é que gosta de ver um pai chorando ou uma mãe chorando? Acredito que no momento em que o líder ele mostra esse nível de fragilidade, de vulnerabilidade, além de sinalizar para o liderado que eles podem errar, que isso é humano e estão ali para poder comungar de um autodesenvolvimento com aquele aprendizado do resultado não positivo, é a melhor demonstração de que estão conectados. Eu acredito que é uma porta aberta para que o rapport seja constante, né? Tô errado no que eu tô dizendo aí, meu parceiro? Certo. Não, é isso aí, cara, porque um dos pontos que a gente trabalhar dentro de time é conexão, né? Os times, eles precisam estar conectados. E como é que eu vou estar conectado com uma pessoa que está muito na frente de mim? É muito difícil te conectar com uma pessoa que é completamente fora da tua realidade. E aí, quando o líder ele mostra essa vulnerabilidade e ele abre esse espaço,
o liderado percebe assim, peraí, eu posso contribuir com essa pessoa porque eu sei essa resposta dele. Isso que ele não sabe, eu sei e eu posso ajudar. E aí conecta, tu abre espaço, tu abre uma via gigantesca justamente para ter a contribuição, para ter a colaboração, para ter a conexão, e tu abriu essa avenida gigantesca como? Te transformando um pouco mais vulnerável, tu mostrando que a gente está ali justamente como time para se desenvolver. O líder não é a pessoa que sabe de tudo, o líder é a pessoa que ele sabe liderar, ele sabe orquestrar aquele time para buscar o conhecimento. Ele pode dar alguns outros caminhos para tu chegar naquele conhecimento que ele ainda não tem, mas ele consegue organizar aquele time para conseguir fazer. Então, exatamente quando a gente se torna um pouquinho mais vulnerável, e a Brené Brown comenta muito sobre isso, né? Quando te torna um pouquinho mais vulnerável, aquilo conecta, porque aquela pessoa está muito mais próxima de mim, né? Quando uma pessoa está alguns passos na nossa frente, a gente pode se inspirar nela. E aí eu não me lembro de quem é essa frase, né? Mas quando uma pessoa está a diversos passos de mim, ele se transformou num mártir, né? Então ele está muito longe e aí não conecta. Então a distância começa a ficar muito, muito longe, né? Então a gente tem que aproximar, né? Tanto como pai, como líder de time familiar, como um líder corporativo, né? A gente tem que se aproximar muito mais dos liderados, muito mais do time. Mostrar e a vulnerabilidade é uma das fraquezas, né? Fraquezas. Muitas. Eu gostei bastante, gente, do comentário da Lucimar. Aliás, a melhor coisa da vida é não ter resposta para tudo e saber que você precisa buscar menos. É do Lucimar. Esse é um palestrante, parceiro de trabalho. É o Lucimar. Lucimar Lubiano. É um cara espetacular também. Eu chamo ele de ligeirinho. É top. É top, top, top também. Que legal que você tá aí, Lucimar. Legal. Foi muito perfeita a colocação, né? Clauber também falou aí sobre liderança e liderados, e isso é muito importante porque hoje ainda tem, né, um receio entre liderados e líderes, né? Esse distanciamento. E, na verdade, eu vejo que hoje é uma troca, né? É uma via de mão dupla. A gente aprende, a gente consegue auxiliar um ao outro sabendo qual é a necessidade do momento. Então, quando a pessoa se fecha, não se comunica, né, não conversa, não dialoga, às vezes cria aí essa distância, onde às vezes estão fisicamente próximos, mas tão distantes ao mesmo tempo, né, com as dificuldades que surgem, mas aí as dificuldades de resolver são maiores do que as distâncias que são encontradas pelas duas partes, né, fisicamente. Então, eu vejo também uma outra questão do achismo, né, que é o não saber falar não. Eu não sei se vocês vivenciaram isso. Vai lá, menino, obedece. Você tem que obedecer. Os meninos que iam fazer os recados, né, ia fazer os mandatos. E aí, assim, a gente sempre tinha que ir. A criança não pode falar não. Então, assim, a gente cresce com essa crença limitante. Eu não posso falar não. Quantas vezes eu me vi em situações, até mesmo de trabalho, onde aquilo estava me prejudicando, a situação não era benéfica em maneira nenhuma, nem financeiramente, era abuso de poder, né, no trabalho, e às vezes a gente fica ali, não, eu não posso sair e eu não posso falar não, e eu preciso disso. Então a gente cria na cabeça essa crença limitante que nos acompanha por longos anos. Então a gente precisa sim saber falar não no momento certo e não aceitar tudo, porque às vezes a gente não fala o sim com a boca, mas balança a cabeça consentindo. Não, tá tudo bem, tá tudo certo, e não tá. E aí aquilo vai virando uma bola de neve, trazendo para dentro da nossa mente, para o nosso coração, uma tristeza e vários, né, conflitos internos, onde a gente depois não sabe nem onde começou e nem como vai terminar. E como parar isso aí? Aprendendo a gerenciar as emoções e aprendendo que tem uma expressão que é muito usada hoje, o melhor é ser feliz do que ter razão, nem sempre. Então, assim, depende muito da situação, porque, assim, às vezes, para ser feliz, eu precisava ter razão. Hoje, não mais. Mas nem sempre eu ter razão, isso vai me trazer uma felicidade. Só que precisa estar aí em equilíbrio.
ser feliz ou ter razão, né, não está associado sempre a um fato pessoal para mim. Porém, eu preciso ter o equilíbrio emocional e racional para saber onde eu vou estar feliz. Às vezes, só de eu entender que eu sou falha, que eu erro e eu preciso admitir o meu erro, eu vou ser feliz. Eu preciso ter razão. Eu tenho as minhas razões, eu tenho que reconhecer que eu falhei para eu ser feliz, para tirar de mim aquele peso. Agora, existem pessoas que, independente da situação, pode estar errado o que for. O Flander falou, não, eu tenho que estar certo, me prova que eu estou errado, né? Mas tem pessoas que vivem, né, virada ao avesso, vamos dizer assim, faz tudo errado e quer que dá certo, e fica revoltada com o resultado obtido ali, mas quer estar com a razão, e é infeliz e continua batendo o pé porque acha que tem razão. Então aí é a questão do achismo. E quando derruba o achismo e a pessoa entende por quê, se não muda a mente, permanece assim por longo tempo. E conviver, gente, é muito difícil. Não adianta falar com fulano, mas às vezes vendo ações, vendo a nossa mudança e a gente tendo ali a paciência necessária, as pessoas conseguem perceber, nossa, até a tal tempo eu fazia assim, mas eu não vou fazer mais assim. Porque fulano foi paciente comigo. E vai aí encontrando, né, as respostas que ele precisa, né? Nós, seres humanos em si, nós entendemos isso, né? Que às vezes nós agimos de tal forma, mas conseguimos identificar no outro onde foi que ele nos auxiliou. Só de ter paciência, falar, nossa, ele me suportou e eu estava assim, e eu era muito difícil. E reconhecer isso, né, já é algo muito grande. Então, assim, se despir dos achismos, né, e buscar aquilo que a gente realmente quer. O autoconhecimento e o autodesenvolvimento hoje, ele é algo que soma muito para nós, seres humanos. Nós precisamos buscar mesmo nos conhecer, saber as nossas limitações também, né? Porque às vezes a gente acaba atropelando isso devido à correria do dia a dia, e o trabalho nos pede vai, né? E a família pede vem também, né? E aí a gente vai aí se atarefando tanto e a gente vai perdendo um tempo de qualidade, vai perdendo a saúde, e aí assim, e o tempo passa, e ele passa para todos nós. E é importante gerenciar o nosso tempo conforme as necessidades que temos para dar conta de fazer aquilo que é possível dentro de 24 horas. Porque a gente também precisa descansar. Inclusive, a sugestão que eu dei para o Flander, e a gente vai iniciar depois uma sequência de novas lives, é falando sobre a tríade do tempo, né? O outro livro falando sobre a tríade do tempo. E aqui, já que você tocou nesse assunto de virada de chave, tem uma teoria, acredito que o Flauber deve saber certinho. É Flauber mesmo, né? Eu acho que eu tô errando o nome aqui. Glauber. Juntou os dois. Clauber, com C. Clauber. É para eu não errar, né? Vamos assumir a vulnerabilidade, que eu já falei a quarta vez errada aqui. Então é Clauber. Ok, beleza. Claro. Que é legal a virada de chave, que tem uma teoria chamada locus de controle interno e externo, né? Então vamos trazer um pouquinho de teoria aí também para poder ajudar. E a maioria dos líderes, a maioria das pessoas, elas ficam colocando a culpa lá fora. E por que eu toquei nesse assunto? Eu queria fazer uma dinâmica legal com a gente aqui. Falar uma frase feita de crença que dói, né? E um mito que talvez ele atrapalhe você a ter resultados, né? Eu vou começar para vocês entenderem mais ou menos como que é. Uma frase feita: estou velho demais para isso. Um mito: chinelo virado na porta tem que desvirar porque a mãe vai morrer. O que vocês acham disso? Além de ser saudosismo, que lembra lá a galera lá da infância, a história do chinelo da mãe, a questão assim, da idade, que a gente está velho para fazer tal coisa, fazer isso, fazer aquilo. Eu acho que a idade é muito relativa ao que tem na sua cabeça. Nós temos aí
senhores aí de 70 anos que praticam atividade física, estão voando, e temos jovens aí de 18 anos que não conseguem nem subir uma escada. Então, o ser velho para isso ou para aquilo é relativo à questão, acho que até mesmo da pessoa se gostar, né? Se a pessoa se gosta, ela se cuida, ela vai estar sempre voando. E a crença do chinelo de matar a mãe é sacanagem, né, Pinduca? Eu falo muito para minha esposa a questão do espelho. Ela vem comigo, eu como e vou tomar banho. Aí ela lembra que a mãe dela fala assim, não pode tomar banho porque vai passar mal. Eu falo, eu ouvia que era nadar, não tomar banho. Né? A mesma coisa, você olhar no espelho, a cara fica torta. Cara, umas coisas absurdas. Bem Mas essa crença da idade também é muito as pessoas utilizam como uma forma de se proteger, né? Uhum. Porque eu jogo bola, por exemplo, com um senhor que tem, acho que 70 e poucos anos e está jogando e correndo e fazendo horrores com a bola, jogando muito. Então, as pessoas, elas se protegem com isso, né? São crenças que elas utilizam para se proteger. O cérebro quer se proteger, né? Eles querem se proteger do desconhecido. E a partir do momento que eu digo que eu estou muito velho para isso, eu me protegi. Eu não vou fazer nada diferente. Então, o cérebro conseguiu o que ele queria, né? Ele quer se proteger e ele está utilizando desse escudo, dessa máscara, o que quer que seja, essa desculpa para conseguir se proteger. E aí a gente começar a analisar, justamente parar de acreditar na certeza, né? A gente começar, será mesmo que eu estou muito velho para isso? E isso eu faço seguidamente, né? Quando eu escuto isso, é uma coisa que me desperta muito, né? Aí fazer perguntas. Sim, mas por quê? Tá muito velho para isso? Por que tu tá muito velho? Já passou muito tempo, isso era para quando era novo. Eu já tenho 50, já tenho 60 anos. Tu já pensou que tu pode viver até os 100 anos, até os 110 anos? Tu está na metade da vida. Tu tem uma vida inteira pela frente. Se tu viver mais 50 anos, tu vai passar 50 anos dizendo eu tô velho para isso. Aí tu passou 10, tu não morreu, tu passou 20, não morreu, passou 30, não morreu. Tu vai passar 50 anos com essa desculpa. Então faz. Se não der certo, mas pode acontecer voltar. Então isso também serve para se proteger essas crenças, né? E aí já aproveitando e falando uma crença que eu tinha e me prejudicou bastante, que era para eu ter sucesso eu preciso trabalhar muito. E isso me incomodava muito. Me incomodava muito e me bloqueava em diversos momentos. Claro que a gente precisa trabalhar, obviamente a gente precisa trabalhar as coisas, elas precisam de um processo, né? Elas precisam de um crescimento, a gente precisa se dedicar para as coisas. Mas isso me incomodava muito porque eu acreditava isso internamente, que para eu ter sucesso eu precisava trabalhar muito mais do que eu trabalho. E se eu trabalhasse muito mais do que eu trabalho, eu teria menos tempo para minha família. E tempo para minha família é uma coisa muito importante para mim. Então, assim, o que era a construção, né? Para eu ter sucesso, eu preciso deixar a minha família. Eu preciso ter menos tempo com a minha família. Eu não quero de ter menos tempo com a minha família. Então, eu não vou ter sucesso. E era um ciclo. E o que eu consegui entender e justamente vencer? Eu não preciso trabalhar muito mais. Eu preciso trabalhar de forma inteligente. Eu preciso botar um objetivo, eu preciso botar foco, eu preciso ter disciplina. Eu preciso organizar o meu trabalho para eu não precisar trabalhar mais. Eu trabalhar melhor. Então, era uma das crenças que para mim ela me bloqueava muito e eu não conseguia nem entender. Eu fui entender depois. É isso que está me segurando, é isso que está me impedindo. E aí, de novo, né? A gente tirando as nossas verdades. Eu fui fazendo pergunta, assim, será mesmo? Será mesmo que eu preciso trabalhar muito mais? Comecei a ver, peraí, as pessoas que eu vejo que têm sucesso, elas trabalham muito mais do que eu? E comecei a analisar, não, elas não trabalham muito mais do que eu. Elas trabalham melhor, elas trabalham de uma forma diferente. E aí a gente vai modelando, né? Não, então peraí, eu não preciso trabalhar muito mais, eu posso trabalhar a mesma quantidade de horas que eu trabalho hoje, só que de uma forma organizada, de uma forma disciplinada, e eu vou ter sucesso e ter o tempo com a minha família. E aí a gente consegue alinhar tudo isso, né? Mas são crenças, né? São crenças que a gente vai trazendo de criação, de experiências no meio corporativo, na família, e a gente está justamente em qualquer momento é tempo de desconstruir. A gente precisa desconstruir o que a gente acredita em diversos momentos para conseguir construir coisas que nos levem para onde a gente precisa, para onde a gente merece, né? Verdade. E você come manga e toma leite? Eu ia falar isso agora. Tem umas Desliga a TV quando tá chovendo, vai cair um raio, vai queimar. Tem umas crendices que não faz o menor sentido, né? Não faz o menor sentido. E as pessoas continuam, por experiência, por crença, continuam
E aí eu sempre trago isso, né? Isso até alguns familiares, né? Vira o chinelo porque a mãe pode morrer, como o Pinduca comentou. E aí eu pego o chinelo e digo assim... É prático para todo mundo, né? Se o urubu... eu lembro que... A vida da tua mãe tá aqui? A vida da tua mãe é tão sensível que o chinelo vai matar ela? Sim, por favor, né? Vamos abrir a mente, né? Pelo amor de Deus. Sabe o que eu lembrei aqui agora? Vocês vão achar até engraçado, porque tinha um amigo nosso aqui que gostava muito de jogar bola e eles iam para um campinho onde tinha um lixão, então tinha muito urubu. E aí tinha aquela expressão, se o urubu cagar na sua cabeça, seu cabelo não nasce mais. Então, gente... A mão na cabeça, com o urubu voando e jogando bola, gente, era fora do sério. Então, assim, e ele fala que aquilo traumatizou ele por muito tempo. Ele viu o urubu, ele punha a mão na cabeça, com medo, né, de que o urubu fizesse caquinha na cabeça dele e ele ficasse sem cabelo. E eu acho engraçado demais, porque tem uma crença bem limitante, que eu creio que, assim, é o poder da palavra em si, não a realidade. Mas que o meu pai usava como forma de expressão quando a minha mãe estava lá estressada. Minha mãe era geniosa, tá? Minha mãe vivia no 220, mais atacada, sabe? Não era muito positiva, não. Oi? Seu pai ameaçava ela virando o chinelo, né? Ameniza, ó, chinelo. Né? Vou virar o chinelo dos meninos, né? Mas é isso. E aí, meu pai usava a seguinte expressão: nós éramos muitos filhos e aquela dificuldade, né? A gente nunca passou fome, mas passava muito aperto. E a minha mãe tinha o dia que ela tirava, né? Como a gente costuma dizer, estava nas 3 sexta-feiras. Você vai ver o dia que eu tiver nas minhas 3 sexta-feiras. E ela falava, nossa, ela era... Até a gente, quando era criança, era difícil suportar porque ela falava mesmo. E o meu pai usava a seguinte expressão diante dos fatos, porque era uma reclamação diante da vida difícil. E o meu pai, ele falava a seguinte frase: quem não rouba e não herda, só vive na merda. E isso, assim, na verdade... não trouxe malefícios para a gente, mas a gente ouvia isso constantemente diante dos desafios, né, da vida, vamos dizer assim, e a gente sempre via os dois trabalhando muito. E aquela frase acabou ficando na minha cabeça, que não rouba, não herda, só vive na merda. E eu, mesmo tendo uma rima aí, eu ficava preocupada. O que é roubar, herdar? E eu não entendia muito, a gente era criança. E tinha aquele tabu, as crianças não participavam, né, A merda eu sabia o que era, mas o restante eu não decifrava. E aí aquilo ficou na minha cabeça um tempão. E aí quando partiu para a vida adulta, o que acontece? Tem que trabalhar, e às vezes, mesmo trabalhando muito, e as dificuldades para adquirir alguma coisa, vinha essa expressão na minha cabeça: quem não rouba e não herda, só vive na merda. Falei, mas eu não tenho vocação nem para bandido e nem vou herdar nada. Então eu falei, tô frita. Trabalhar, né? Mas hoje eu tenho uma outra visão. Então, assim, isso serviu de combustão quando eu cheguei na idade adulta, né? E que precisei trabalhar, estudar. E eu já fui terminar os estudos depois de casado, então não foi fácil. E assim, eu vejo que, né, com toda a acessibilidade que a gente tem hoje e as nossas famílias têm, eu tiro por mim. Eu era a filha do meio e eu fui estudar depois de casada. E teve filhos mais novos que não quiseram estudar, tendo a facilidade que tinha, que já tinha gente ali que abriu o caminho. Então, assim, quem quer, corre atrás. E hoje eu busco muito ter esse pensamento. Eu quero, eu posso, eu consigo. Ninguém tira da minha cabeça que eu não vou alcançar aquilo que eu almejo. É claro que eu almejo dentro das minhas possibilidades, das minhas capacidades, mas eu sonho alto e eu vou chegar lá. E não tô longe, tá? Amém, amém. Bom. Show de bola. Eu vou aproveitar, antes de a gente dar um pouco de uma mudada na vertente da nossa live. Eu fixei o comentário do William, que ele fala que ele tem dificuldade, ele tem que aprender a falar não, né? Eu vou falar uma coisa que eu fiz pra mim. Eu também tinha essa dificuldade. Até eu entender que o sim e o não são respostas óbvias. Se eu não tiver certeza, vai ser sempre não. Não tem que falar um talvez. Talvez alguém te pedir uma coisa. Se você não tem certeza que você quer fazer, ou se você tem uma balança, cara, é não. Tem que ser não. O sim é óbvio, sim, vou fazer. O não também tem que ser. E o não é libertador, né?
Aham. E magoar a pessoa. Quer dizer, ó, numa viagem que eu fiz para fora do Brasil, cara, eu vi um monte de não. No comércio, o cara falou, não, como assim? Não, não, cara. Porque aqui a gente fica dando um jeitinho para responder para um cliente. Os caras não. Não é óbvio. Porque o cara fala, ele é objetivo. A gente fica querendo, vamos dizer assim, o termo que usa hoje em dia não é fantasiar, mas tipo assim, romantizar tudo. Tem que dar uma alisada para... Não, meu amigo, recebe aí um não, recebe aí o sim e segue a vida. Sim. E aproveitando isso, o William ele comentou que tenho que aprender a falar não. E se tu não tá falando não, tu já tá falando não. Porque se tu não tá falando não para outras coisas, se tu tá dizendo sim para tudo, tu tá falando não para as tuas coisas. Ser prestativo é muito bom. É bom ser prestativo. A partir do momento que ele não tá me prejudicando. Porque tem diversas pessoas que a gente conhece que eles estão abertos para tudo. O que tu pedir é sim, o que tu pedir é sim, o que tu pedir é sim. E essa pessoa, possivelmente, ela tá falando diversos não para ela mesma. Para ela. Porque a partir do momento que eu digo um sim para alguma coisa, consequentemente, eu tô falando um não para outra coisa. Tu pode me ajudar nesse projeto? Sim, posso te ajudar. E o meu projeto? Eu estou dizendo não para o projeto, porque o nosso tempo a gente não consegue fazer mais tempo, né? A gente tem 24 horas. E a partir do momento que eu boto uma hora, eu invisto uma hora em algum lugar e eu digo sim para uma pessoa, eu estou dizendo não para uma hora que eu podia trabalhar no meu projeto, que eu podia trabalhar em diversas outras coisas. Então a gente não tem que aprender a dizer não, a gente tem que colocar prioridade, porque o não a gente já está dando, a gente já está fazendo. E às vezes a gente não se coloca como prioridade. Só complementando o que você falou, normalmente a gente diz sim para os outros, porque na realidade a gente não tem uma agenda, a gente não tem um propósito, uma visão, nem projeto. Então fica mais fácil você preencher a lacuna dos seus dias com o que os outros precisam para você se sentir útil, do que propriamente você ficar vagando pensando o que você vai fazer. Por exemplo, se você perguntar para 10 pessoas o que ela quer ser daqui a 12 meses, à sua volta, quantas pessoas você acredita que sabe e está num planejamento detalhado do que vai fazer, em que momento e o que vai ser daqui a 12 meses? Então, talvez essa falta de organização, planejamento e visão de curto, médio e longo prazo faz com que ela diga sim para os outros, porque ela não sabe o que ela vai fazer com aquele tempo. Também é uma forma de ganho, né? Vou transformar o meu tempo ocioso em produtivo. Para quem? Né? Produtivo para quem? Então, a primeira coisa é, entenda para onde você quer ir, aí você vai saber o que você quer e o que você precisa. E aí o não vai ser naquele jeito diferenciado. Eu vou dizer um sim camuflado de não, que é o que normalmente eu faço. As pessoas chegam para mim e falam assim, Pinduca, tô precisando que você faça uma palestra para o público fulano de tal. Você pode fazer? Posso. Eu tenho agenda na data tal. Serve para você? Ah, não dá, não tem como você ajustar. Eu já tenho um compromisso. A data disponível que eu tenho é essa. Você consegue adaptar aí para poder ajustar na minha agenda essa data? Se sim, eu consigo te atender. Se você não tiver essa disponibilidade, aí a gente combina para uma outra data em um outro momento. Pronto, resolvido, porque eu sei qual é a minha agenda. Se você sabe qual é a sua agenda, você não vira a agenda dos outros, né? Essa é a grande sacada. Olha, eu ia até usar uma certa frase, e a Mari acabou de colocar ali, a Mari Bonafé, para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve, né? Quem assistiu aí Alice no País das Maravilhas, então o cara vai preencher o tempo dele com tudo que vier pela frente. Vai ser abraçando. Posso complementar a frase? Essa frase eu coloco ela na minha palestra e eu mudei na realidade, né? Eu falo ela e aí eu complemento com o slide seguinte, que é o seguinte. Para quem não sabe para onde quer ir, não é que qualquer caminho serve. Quem não sabe para onde quer ir, está perdendo o recurso mais precioso que ele tem, que é o tempo. E ele não volta mais. Então não é qualquer caminho que serve. Não é qualquer caminho que serve. E às vezes a gente passa, quando a gente não tem nem a direção da onde a gente quer ir, vai surgir muita oportunidade na vida da gente, né? Surge muita oportunidade e às vezes parecem boas demais, né? E aí quando a gente não sabe para onde a gente está indo, a gente vai para qualquer caminho. E às vezes a gente passa
10, 20, 30 anos seguindo para caminhos completamente aleatórios. E aí, quando a gente chega lá e passou 30 anos numa carreira dentro de uma empresa, 30 anos de vida, 40 anos de vida, e tu analisa assim, onde que eu cheguei? Você, pá, mas não era aqui que eu queria chegar. Claro, tu foi pegando peças, né? E aí uma analogia que eu vi num treinamento, e para mim é fantástico, é o quebra-cabeça. Como é que a gente monta quebra-cabeça? A gente, antes de montar o quebra-cabeça, a gente tem a imagem. Eu preciso saber o que eu vou montar. A partir do momento que eu tenho a imagem, eu vou pegando as peças para encaixar. Se eu pegar uma peça de outro quebra-cabeça, ela não vai encaixar. A partir do momento que eu sei isso da minha vida, qual é o quebra-cabeça que eu estou montando da minha vida? O que eu quero montar, o que eu quero construir? Ah, é isso aqui. Surgiu uma oportunidade. Essa peça encaixa naquele quebra-cabeça? Não, ela não encaixa. Então pode ser uma ótima oportunidade, mas não é para mim. Ela não vai me ajudar a construir o que eu quero. Deixo de lado aqui e vou buscar uma peça que encaixe. E aí sim, juntando tudo, né, a gente consegue saber para onde a gente está indo, a gente consegue pegar oportunidades, a gente consegue aproveitar essas oportunidades e a gente tem esse planejamento que o Pinduca comentou. E a partir do momento que eu tenho planejamento, surgiu um projeto incrível para eu participar. Mas esse projeto, ele encaixa nesse meu quebra-cabeça? Sim, não. Então é um não. Muito obrigado pela oportunidade, não vou por esse caminho, eu vou utilizar esse meu tempo, que ele não volta mais, para justamente achar uma peça para eu encaixar nesse quebra-cabeça. E aí fica muito mais fácil de eu identificar onde eu estou indo, que peça eu pego, e a partir do momento de eu passar, sei lá, 10 anos nesse processo, 5 anos, 2 anos, 20 anos, eu sei que eu estou pegando peças e elas estão encaixando. Pode demorar mais do que o que estava organizado? Pode demorar menos? Pode, mas eu estou encaixando peças ali, uma hora aquele quebra-cabeça vai ser montado. Então a gente ter essa clareza é fundamental, né? E tchau, obrigado. E tchau, obrigado. Mas quando a gente se conhece, né, Cláudia, como você falou aí, a gente se conhecendo, é claro que às vezes a gente perde sim um tempo, porque a maturidade, ela não vem na questão da idade, às vezes a gente amadurece e aí já se passou meia vida, né? Então, assim, quando a gente se conhece a ponto de saber, eu quero isso para minha vida, e se ver realizado naquilo, mas chega a concretizar, isso é muito importante. Por quê? Às vezes nós até sabemos o que queremos, mas não sabemos como alcançar. E como alcançar? Aceitando tudo que vier? Não. Então, assim, saber aí, né, essas escolhas que você falou aí, vai vir um monte de ofertas para mim. Quais delas eu devo aceitar? Quais são benéficas para que eu alcance o meu objetivo? Eu sei que hoje eu falo não para muitas coisas na minha vida, e é necessário. Não é tudo que aparece que eu tenho que fazer. Não é de tudo que eu devo fazer parte. Mesmo estando inserida no meio de trabalho, no meio religioso, na sociedade, não é tudo que me é ofertado que eu devo aceitar, que eu devo compactuar, que eu devo participar. Então, assim, eu sabendo quem eu sou e o meu plano de meta, eu consigo também criar um plano estratégico. Qual é o menor caminho para eu chegar onde eu preciso? Vai ter muito trabalho? Vai. Vai ter muito esforço? Vai. E vai ter muito não. Mas eu prefiro hoje não falar não para aquilo que é a minha realidade, dentro daquilo que é possível, dentro daquilo que eu preciso. Não é que eu vou me permitir tudo, mas existem coisas das quais hoje eu não abro mais mão como eu abria mão há um tempo atrás. Então, lazer, família e dinheiro, hoje, para mim, precisam caminhar juntos. Porque se hoje eu tiver que trabalhar e tiver que estar distante da minha família, não vale a pena. Se eu tiver que estar no momento de lazer sozinha, não vale a pena. Então, hoje, se eu não conciliar tudo isso, não tem valor para mim o lazer e o dinheiro sem a família. Então, prioridade para mim hoje. Vamos junto, no mesmo objetivo, mas vamos alcançar e vamos nos permitir estar junto. Por quê? Vai ter desafios? Vai. Quem tem filho pequeno aí ainda, Pinduca, Cláudia, Flander, sabe como que é difícil. As nossas atividades envolvendo criança ali, hoje, dentro da formação que nós estamos fazendo, tem dia que tem um menino no meu colo, a casa toda. Quem já me viu assistindo aula vê que a minha vida é uma bagunça, uma doideira ali, mas eu consigo dar conta. Porque se não for assim, eu não me permito estudar
Por quê? Ah, porque hoje eu tenho que fazer isso. Então a gente se sabota. Ah, eu consigo fazer e consigo prestar atenção na aula. Eu consigo desenvolver as atividades. Ah, é mais fácil para mim do que para o outro? Não, existem as mesmas dificuldades e talvez em um dia ou outro eu até tenha mais compromissos do que aqueles que podem estar ali totalmente entregue à aula de frente ali. Mas eu vou deixar de me dedicar? Não. Vou perder noites de sono? Vai, por um período. É necessário. E é muito gostoso você olhar para outro dia e falar assim, nossa, meu olho está inchado, eu estou arrebentado, o corpo está pesado, mas eu estou muito feliz, eu estou muito satisfeito. Então, assim, reconhecer quem eu sou, o que eu preciso no momento e onde eu vou chegar. Porque o meu objetivo não está tão longe assim. Agora, se eu me sabotar, falar, eu não posso porque eu tenho que fazer isso. A gente vê aí uma turma de procrastinadores que justifica sempre com uma desculpa diferente para não fazer aquilo que eles realmente querem fazer. Mas aí eles são responsáveis pelo resultado que vão obter. E aí pode acontecer de quando a gente chega, ou vocês vão ver aí alguém chegando, alcançando o objetivo, vão falar, como foi que fulano conseguiu? Nossa, em tão pouco tempo, né? Ninguém viu as noites sem dormir, ninguém viu o cansaço, ninguém viu aí o corpo pesado, os analgésicos que se toma, e assim, são coisas desse tipo, né? Mas que são necessárias. Ninguém vê o seu esforço, mas quem vê seu sorriso no rosto vai falar assim, foi fácil, foi mole. E nem sempre é assim. Foi sorte. É verdade. Deixa eu só pegar um gancho. Pode falar do comentário, depois... Não, pode falar do comentário e eu vou pegar um gancho dela. Eu acho que assim, acho que todos nós, até nós quatro, como todo mundo que está assistindo aí a nossa live, já virou noites, né? Já virou noites em baladas, em festas, né? Mas quando você fala para uma pessoa que ela virar uma noite estudando, né? A pessoa acha um absurdo, um horror, tipo, como se fosse uma perca de tempo, né? E também tem aquelas pessoas também que viram a noite estudando, mas não viram a noite com eficiência, que ele vai virar a noite, ele perde um pouquinho. Então, assim, é a questão da prioridade. Que nem a Ana Cláudia colocou, ela tem 4 filhos, para tudo para assistir as lives, por exemplo. Ela se dedica, ela está tendo, nesse tempo, ela está colocando eficiência naquilo. Mas as pessoas hoje buscam mais o momentâneo, é o prazer imediato, ela quer tudo rápido, e assim, a gente fala, a questão de você conseguir as coisas, de ter sucesso, sei lá, o que cada um pensa, demanda tempo. Tempo, dedicação, esforço e eficiência. Que nem a questão que o Clauber estava falando. Às vezes a gente acha que a pessoa que tem sucesso, o cara se mata de trabalhar. E não é bem assim. O cara ele só trabalha com mais eficiência do que a gente. Você pega várias pessoas de sucesso, os caras, os bambambam, né? Com o bolso bufando, né? Até um meme também, o pessoal fala, eu não fui para Harvard, mas o pessoal que trabalha para mim foi, né? Mas ele entende que cada um tem a sua importância, né? Ele trabalhou com eficiência, com o que ele tinha, com a expertise dele, e as pessoas que fazem parte do time dele também têm a sua eficiência, o seu mérito, mas a gente sabe que para entrar em Harvard não é para qualquer um, certo? Da mesma maneira que para atingir, às vezes, um sucesso, sei lá, com muito ou pouco estudo, também não é para qualquer um, mas a pessoa tem que se dedicar àquilo e colocar aquilo como objetivo, meta e correr atrás, todos os dias. Manda bala, Pinduca. Tá, ia pegar um gancho dela, porque ela falou da questão de procrastinação e falou de quantidade de tempo com os familiares, né? E aí eu quero dar um exemplo da minha vida, né? Eu não tenho muito tempo, mas o tempo que eu tenho é intenso, tá? Então, mas eu sei por quanto tempo isso na minha jornada vai acontecer, porque eu tenho determinado o meu planejamento. Então, isso é que é importante. Não se cobrar de uma quantidade, mas da intensidade desse relacionamento. E outra coisa é sobre os viciados em adrenalina de procrastinação. Tem muita gente que procrastina não é para poder atrasar porque ele não quer fazer. É que ele sente aquele tesão de falar assim, eu sou foda, chega aos 44 e 59 do segundo tempo e eu dou conta de fazer. Beleza. E aí você não calcula nesse tempo todo que você veio procrastinando, que nesses 44 e 59 do segundo tempo, era o único tempinho que você tinha para poder estar com intensidade com a sua família.
E aí você ficou enrolando que estava fazendo, não fez, e na hora que foi o último tempo de você procrastinar por sentir aquela sensação de vício, o que acontece? Eu abro mão da minha família para poder me sentir o top porque eu entrego em cima da hora. Então a gente tem que entender como que é que funciona esses processos e esses relacionamentos. Mas como o Cláudio tinha falado, não adianta se você não tiver esse horizonte desenhado, né, Cláudio? Para poder saber dizer os nãos e aceitar os sims que fazem sentido para o seu quebra-cabeça. Senão, já era. E eu quero me despedir aqui de vocês, porque eu tô com 1% de bateria e aí já vai desligar e eu não quero cortar ninguém. Então, ó, para mim foi uma imensa satisfação dividir telinha aqui com vocês. E mandem ver aí que vocês são show de bola. Precisando, tô à disposição aqui, tá? Ó, Obrigado, beijo no coração de vocês. Boa noite. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau. Abraço. Então, vou aproveitar a virada aí na live. Porque até agora a gente estava falando do que a gente foi se livrando, que a gente foi abrindo mão, deixando para trás, né? E vamos pensar o seguinte, assim, quais são as crenças fortalecedoras, se a gente pode chamar assim, que a gente vai começar a usar daqui para frente, ou dar um exemplo de uma crença que vocês desenvolveram para fortalecer vocês como pessoa, profissional, em geral, de um tempo para cá, os mais recentes. A gente pode estar usando quando a gente fala de crença, a gente... Tá ouvindo? Tô, agora tô. Quando a gente fala de crença, a gente não deixa uma crença, né? A gente substitui aquela crença. Crença é uma coisa muito forte pra gente, né? Inclusive, quando a gente fala a palavra crença, né? É uma coisa muito forte. Então, a gente não deixa uma crença, eu deixei aquela crença. Não, aquela crença, ela continua. Ela vai diminuindo se a gente tiver uma outra crença para colocar naquele lugar. E aí, justamente o que eu comentei no início, que foi para mim. A minha crença era, para ter sucesso, eu preciso trabalhar mais. Eu preciso trabalhar e na questão mais de tempo. E aí, eu fui diminuindo essa crença e colocando outra crença no lugar, que é eu não preciso trabalhar mais, eu preciso trabalhar de forma inteligente. E aí, obviamente, é um processo, né? É uma caminhada. E aí a gente vai deixando uma crença que é limitadora e a gente vai colocando uma crença que está nos ajudando a chegar onde a gente quer. É uma crença que está fortalecendo. E uma das coisas da gente entender é que tudo isso que a gente faz é um processo, né? É uma caminhada. E isso eu falo para os meus filhos em treinamento, mas gosto de usar a questão dos meus filhos, que para mim é o time mais importante da minha vida, é o time familiar. Tudo que a gente está numa geração do instantâneo, né? As coisas precisam acontecer para ontem, tudo mais, e por tudo que acontece, todas as facilidades de acesso à informação. E aí quando a criança está se desenvolvendo e está naquele mundo já, né? Então quer tudo para ontem. Pai, não estou conseguindo fazer isso. Pai, meu filho está treinando futebol. Pai, não estou conseguindo chutar desse jeito. Pai, não estou conseguindo fazer gol. E aí o que eu digo para ele sempre? Filho, tudo o que realmente faz sentido, o que realmente importa na nossa vida, ou a maior parte, ela demora um tempo. Ela tem um processo. Ela precisa ter um processo, ela precisa ter dedicação, ela precisa ter um caminho para conseguir acontecer, para ela se concretizar. E isso, quando a gente vai ensinando isso, o time familiar, quando a gente vai ensinando o time corporativo, que precisa desse processo, a gente começa a dar mais atenção a esses pequenos passos, para a gente entender que aquilo que a gente está fazendo é um processo para chegar até aquele lugar. Não vou conseguir agora, mas eu dei um passo em direção àquele objetivo. E aí, quando eu puxo de novo para o meu time familiar, aí o meu filho treinou, ele conseguiu, fez um gol no campeonato. Se pai, fiz um gol no campeonato, joguei bem. Assim, tu percebe que tudo isso faz parte desse processo, tu está te dedicando, tu está com disciplina, tu está treinando, tu está te comportando, tu está conseguindo melhorar o teu comportamento para ser um jogador e tudo mais, e está dando certo. E aí entra as doses de dopamina, né? Aquilo, ele vai querendo cada vez mais daquilo e vai cada vez mais seguindo aquele processo, né? Então, isso para tudo, para time familiar, para time corporativo, né? Isso é muito importante. Hoje, eu vejo que comigo aconteceu, não sei se seria aí ter derrubado uma crença ou ter trocado de crença, mas para mim o combustão foi a raiva. Então, assim, foi um sentimento que me fez alcançar
devido às palavras lançadas no passado de que eu não iria conseguir, você não é capaz, você não vai conseguir, essa criança não vai dar em nada, ela não consegue, ela é burra, né? As palavras lançadas no passado que nunca me trouxe um sentimento de ficar retraído. Embora no momento me desse raiva e eu expressasse isso de forma chorosa. Mas isso só me fez, assim, querer ter uma garra sempre muito grande para trabalhar e provar o contrário. Para quem? Não precisava provar o contrário para aquela pessoa, mas eu precisava provar que ela estava errada diante das palavras que lançaram na minha vida. Que eu não iria conseguir porque eu era burra, que eu não aprendia e que não ia dar em nada. E tudo aquilo que foi lançado na minha vida no passado como palavra de limitação só me fez romper. E isso me fez crescer muito. Então, assim, hoje eu olho para trás, eu não olho com raiva nem nada, mas a raiva foi um sentimento que me motivou a estudar, a trabalhar, a construir, a alcançar, e eu estou sempre em busca. E às vezes as pessoas aqui da minha cidade falam assim, nossa, você está estudando, está formando para quê? Ah, você está caminhando, você está fazendo isso, você está fazendo aquilo. Então, assim, às vezes dá a impressão, nossa, faz tanta coisa, deve ter uma vida muito fácil, muito cômoda. E assim, é um malabarismo, gente. A gente precisa se desdobrar para alcançar os objetivos. E hoje eu vejo que, assim, isso não me traz nenhum sentimento de superioridade. Eu apenas quis provar que a pessoa estava errada diante daquilo que ela imaginou de mim. E hoje, quem olha para mim com a família formada, eu vejo tanta gente que tinha ali uma estrutura e que era para estar aí muito bem hoje profissionalmente e não estão. Por que não estão? O que fizeram com o que foi lançado ou com as oportunidades que tiveram? É a responsabilidade diante das chances, né? Que a vida nos abre várias portas. E às vezes o nosso comportamento fecha algumas delas. Hoje eu vejo que eu consigo manter a minha porta aberta, né? Hoje eu falo que aquilo que eu falar assim para você, eu vou trabalhar em tal lugar. Eu chego, eu converso, eu sou uma das primeiras candidatas a ser selecionada para o cargo. Mas hoje eu busco a minha independência financeira. Eu não quero continuar como subordinada por tanto tempo mais. Não que eu não precise, mas eu estou em busca de algo e que eu vou conseguir em um breve tempo. E isso não está longe de acontecer. E a minha estabilidade hoje é muito maior do que a de muita gente que julgou no passado que eu não iria alcançar. Então, assim, isso me traz um sentimento de superioridade? Não, mas me traz um sentimento de paz, de que eu sou capaz e que tudo aquilo que eu posso e eu quero, com esforço, eu consigo. Perfeito, perfeito. Isso, quando a gente fala de autodesenvolvimento, é impossível a gente não falar de inteligência emocional, né? E aí, puxando esse gancho da Elis, e a gente fala muito sobre a inteligência emocional ser importante, a gente entender um pouquinho mais o que é essa inteligência emocional, né? E a gente entender que emoções, todas as emoções, elas podem ser boas, né? E aí, puxando esse gancho, naquele momento, a gente vê uma crença, né, que a raiva, ela é ruim, a raiva, ela nos prejudica, a raiva é muito ruim, eu sentir raiva. E justamente foi a raiva utilizada da forma correta que fez com que tu virasse essa chave. Eu vou usar raiva, mas vou usar raiva a meu favor, não saindo dando soco em todo mundo, não saindo chutando tudo, mas eu vou usar raiva para justamente mostrar para essas pessoas que eu sou capaz. Obviamente, de novo, né? Se fizer parte do meu quebra-cabeça. Faz parte? Faz. Então a raiva ela vai ser o combustível para eu conseguir mostrar para essas pessoas. Então a gente entender que os sentimentos eles estão ali, eles existem, a gente não vai conseguir controlar deles chegarem até a gente, da gente sentir, mas a gente tem que controlar o que a gente faz com aquele sentimento que veio. Naquela situação veio uma raiva, perfeito, eu vou usar essa raiva agora para conseguir chegar no meu objetivo. E para isso vem a inteligência emocional. A gente falou sobre autoconhecimento, a gente precisa entender o que está acontecendo com a gente para conseguir conduzir, né? A gente não consegue conduzir praticamente nada sem conhecer. Tu vai conduzir um carro, tu precisa entender como é que funciona o carro, se é troca de marcha, se é automático. Tu vai conduzir um trator, tu precisa entender como é que funciona. E a gente está nos conduzindo, né? A gente é o piloto da nossa vida, né? A gente precisa entender como que a gente funciona.
E aí vem muita inteligência emocional, vem esse autoconhecimento, vem essa parada para tirar certezas que a gente tem, a gente parar e analisar, e isso, obviamente, em alguns momentos pode gerar uma dor, né? Porque a gente está tirando uma certeza que a gente tem. E isso pode tirar, inclusive, um pouco da segurança, mas é necessário. Para a gente crescer, a gente precisa olhar para dentro. Todo o externo, ele é somente reflexo do que acontece interno. Se o externo não está legal, eu vou mexer no externo? Não, eu vou controlar o interno, que é o que eu tenho controle, né? Então vamos controlar o interno, que o interno justamente vai conseguir modificar o externo. Sim, assim, e eu... ver hoje em dia o quão é importante a questão da inteligência emocional, a gente levar para o campo profissional, por exemplo, nós somos contratados pelo nosso currículo, né? E geralmente somos demitidos pela nossa falta de inteligência emocional, pelas nossas emoções, controle, né? E gera um monte de problema. E muitas empresas hoje, quando você coloca no teu currículo que se você participar simplesmente de um seminário de inteligência emocional, você já ganha alguns pontos no processo seletivo. Que ele já entende que você está buscando se conhecer, que você quer ter vamos dizer assim, um melhor autocontrole da sua personalidade, assim por diante. Porque hoje, cara, as pessoas, tudo muito volúvel, muda a todo tempo. E aquele cara que estava engessado, que era só, por exemplo, só currículo, só a parte técnica, mas esquece a parte humana do profissional, o cara também vai te dar mal. Ele está fadado a cair no esquecimento. Que nem a Mari, que tá participando bastante no chat, eu trabalhei com ela, né? Nós tivemos o mesmo chefe em comum. Então eu falo chefe, ele era chefe. E ele era a pessoa que mais desmotivava os funcionários, né? Era a pessoa que não... Era só puxar a gente para baixo. Né? E ele questionava a questão do ensino, da leitura. Só que assim, ele questionava o ensino, mas o filho dele estudava no colégio mais caro da cidade. Ele questionava você tá lendo, mas o filho dele lia os melhores livros por causa do colégio que estudava. Ou seja, isso só se aplicava para a gente que era funcionário. Que isso era perca de tempo, que isso não ia te mudar a tua vida e etc. Mas para o filho dele, era válido. Até um dia, ela vai botar até senhor ali, que ela se lembrou de quem, né? Enfim. Teve um dia, nós tivemos um amigo secreto, né, lá no trabalho, e o meu pedido era um livro. Ele, cara, eu virei chacota com ele por causa da questão do livro. Ele chegou a dizer para mim, esse livro não vai mudar a sua vida em nada. Eu falei, quem vai determinar sou eu. Aí eu peguei e falei, então você acha que o ensino não vale nada, mas o teu filho estuda no melhor colégio da cidade. Então é só seu filho que tem direito a ter oportunidade e eu não? Aí dá aquele climão, sorteamos, ele me tirou do amigo secreto, para minha sorte, né, alegria, né? Recebi o presente que eu queria, ganhei uma camiseta e não o livro que eu pedi, né? Recebi a camiseta, abracei, agradeci. No intervalo da festinha, fui lá, comprei o livro que eu queria, beleza. 6 meses depois, eu estava abrindo a minha loja, recebi lá um prêmio lá em Nova York, tal, não sei o que, tal. Para quem que eu fui fazer a homenagem? Eu fiz a homenagem para ele no jornal da cidade, quando virou capa, tá tudo lá. Então, eu quero agradecer a uma pessoa tal por ter dito aquilo lá para mim, e aquilo foi um gatilho para eu procurar correr atrás, estudar mais e mostrar que sim. Quem decide o que vai ser bom para mim ou não, sou eu. Se eu vou ter sucesso ou não, sou eu. Ninguém pode falar que vai, que não vai, que você é fracassado, assim por diante. E aí depois ele veio, depois de alguns dias, veio bater um papo comigo, entendeu, eu não coloquei o nome dele, lógico, né? Não pus o nome, mas já serviu, né? Aí ele veio e tal, pediu desculpa, mas enfim, ficou por isso mesmo. Mas eu pude provar, assim, para mim mesmo, que eu podia e sempre vou poder ser o senhor da minha vida. Eu sou o senhor e maestro da minha vida. Eu que vou determinar o que eu vou fazer, né? E assim por diante. Eu acho que tem que ser desse jeito. Então, a mesma coisa que a Mary perguntou para Isa, como que você fez? Acho que o primeiro passo é você se amar mais, acreditar mais em você e não deixar ninguém te apontar o dedo. Acho que aí um resuminho, né? E para isso precisa se conhecer, né? A gente precisa entender, né? Precisa entender. Às vezes não é... Como é que você conseguiu modificar isso? Às vezes a pessoa pode modificar através da raiva, ela pode modificar através do amor, ela pode modificar através da alegria, só que ela só vai entender quando olhar para dentro. É o mais difícil, né? É o mais difícil, não, o mais desafiador é a gente olhar para dentro, porque aí a gente está quebrando diversos paradigmas que a gente tem, Então a gente precisa primeiro fortalecer. Como é que tu consegue vencer o externo? Fortalecendo o interno. E como é que tu fortalece o interno? Primeiro conhecendo. Primeiro eu preciso conhecer, eu preciso entender o que acontece comigo, eu preciso gerir o que acontece comigo e eu preciso usar isso para me motivar. Eu preciso entender como que eu me motivo, eu preciso entender o que me tira energia, o que me suga energia, eu preciso entender o que me dá energia,
Eu preciso entender quais são as pessoas que estão do meu lado e me dão energia, quais são as pessoas que estão do meu lado e sugam energia, porque tu começa a conseguir traçar um plano, tu consegue organizar, assim como o Pinduca falou, aquele planejamento. Tu consegue ter aquele planejamento, porque tu começou a te conhecer, tu começou a entender o que está acontecendo dentro de ti. E aí, a partir do momento que tu começa a conhecer o que está acontecendo dentro de ti, te ajuda, inclusive, a montar aquele mapa. Porque será que essa pessoa que eu sou hoje, ela quer realmente aquilo? Se não, eu queria aquilo, eu não quero mais. Então vamos organizar esse mapa, vamos traçar esse caminho. Então como é que consegue? O primeiro ponto é interno, né? É a gente entendendo, a gente tendo inteligência emocional, a gente organizando comunicação, a gente precisa saber se comunicar, a gente conseguindo no início da live saber dizer não e entender que o não dito, ele já é um não, né? Porque eu estou dando um sim para o outro e dando um não para mim. Dando um sim para um projeto que não é meu e dando um não para um projeto que não é meu. Exato. Começar a colocar prioridade. Nós somos o prioridade. Assim como tu falou que eu sou o rei, o orquestrador da minha vida, a gente precisa entender isso. Precisa entender que tudo que eu quero, ele está na minha mão. Porque é o interno. Primeiro é o interno. O externo é só consequência. E o externo eu não consigo modificar. Eu não consigo modificar ninguém. Eu não consigo mudar uma pessoa. Tu vai conseguir te modificar. E aí, a partir do momento que tu te modificar e tu evoluir, aí sim, tu pode desenvolver aquelas pessoas através do exemplo. Tu pode ser uma inspiração para aquelas pessoas. Tu pode modificar o teu ambiente através do teu desenvolvimento. Então, respondendo a pergunta, como é que tu conseguiu? Primeiro é olhando para dentro. A resposta foi para eles, né? Mas primeiro olhando para dentro. Eu entender o que fez eu me sentir nesse momento desse jeito. E eu quero sentir isso de novo? Não, não quero. Então, o que eu vou fazer para não sentir isso de novo? Para não sentir aquela frustração, aquela rejeição que eu senti naquele momento, as pessoas me colocando para baixo. Isso me fez bem? Não, não me fez. E o que eu vou fazer para modificar isso? Primeiro o interno, né? Então, a gente precisa trabalhar primeiro o interno para conseguir ter os resultados depois. Perfeito. Cláudio, eu andei analisando no tempo, assim, via isso muito em mim, né? Mas também comecei a ver muitas outras pessoas que eu via conversando. Que na grande maioria das vezes, as pessoas elas não temem as suas trevas. Elas temem mais a luz que tem dentro delas. Acho que é o medo de fracassar com o seu conhecimento, com o seu potencial, e elas ficam guardando aquilo para elas. E quando era para ser o contrário, né? Assim, a gente tem que ter medo do que não quer. Assim, vamos pensar, não ter medo, mas o lado negativo. A pessoa começa a ter medo, assim, ficar se resguardando, escondendo tudo que eu tenho de positivo. É o que eu fazia. Então, assim, tudo que eu podia entregar de melhor, eu ocultava. Porque, assim, da mesma maneira que a Elisângela ouviu diversas coisas na sua infância, eu também ouvi a minha infância inteira, né? A minha avó tinha muito aquela questão que dinheiro não traz felicidade, né? Aí a gente sempre rebatia, não traz não, ela manda entregar, a gente vai buscar, eu sofro lá em Dubai, se for o caso, né? Não é? Mas, claro, o dinheiro é importante sim, traz felicidade sim, assim como a saúde, o amor, o carinho, é um conjunto, né? E eu ouvia muito, cara, tinha um amigo meu que ele dizia assim, né? E eu, até por muito tempo eu acabei até acreditando nisso, que não existia amor numa cabana. É difícil. Amar lá no Dubai é muito fácil. Na cabana, no fim do mundo que seja, já é mais difícil. Mas tudo vai do que você experimentou antes. Não é a questão da experiência que você teve, da vivência, que às vezes para a pessoa o amor na cabana basta. Porque ela já vem de uma cultura ou teve uma experiência de uma coisa mais simples. Agora, para um cara que sempre esteve lá em cima e de repente ele cair lá embaixo, para ele vai ser mais difícil. E para o outro estava lá embaixo, quando ele tem aquela ascensão, eu falei, nossa, aqui é tudo muito mais fácil. Mas tudo vai ter o seu valor de acordo com o contexto que você vivia, era inserido e assim por diante. Isso que tu comentou, falando das pessoas esconderem o seu melhor, elas terem medo, pode parecer estranho, né, mas medo do sucesso, porque o nosso cérebro ele busca sempre familiaridade, né? Ele busca sempre uma coisa familiar. Tanto é que as crianças elas escutavam a voz quando estavam na barriga, quando elas nascem elas escutam aquela voz que é familiar essa voz. E eles viram o rosto e eles procuram. Porque a gente sempre procura o familiar. E às vezes a gente está na dor, a gente está ali num lugar ruim, aparentemente ruim, ou pode ser que a gente esteja achando ruim, mas aquilo é familiar. Sim. E a gente buscar o bom, ele não é familiar. Então pode ser muito maluco, mas o cérebro ele busca o quê? A familiaridade. Ele busca não gastar energia, ele quer economizar energia sempre.
chama de... O cérebro, digamos, é preguiçoso, né? Ele quer economizar energia porque economizar energia é o que nos mantém vivo. Então, ele quer economizar energia. E a gente entender que para eu fazer algo diferente, eu vou gastar energia. Eu vou gastar energia e eu vou... vou ter que batalhar com uma das necessidades humanas, que é pertencer a um grupo, né? Às vezes a gente não faz alguma coisa com medo do julgamento. Medo do julgamento porque eu saí de um grupo, as pessoas me recriminarem e eu não ser reconhecido, eu não ser absorvido naquele grupo. Então a gente entender, e de novo, né? A gente precisa olhar para dentro, a gente precisa entender isso, a gente precisa entender tudo o que acontece com a gente, o que está acontecendo e por que eu deixo de fazer algumas coisas, por que eu faço algumas outras coisas. O comportamento, né? Os nossos resultados, eles só são reflexos dos nossos comportamentos. Nossos comportamentos vêm de pensamento, vêm de crença. Então a gente precisa, justamente o tema da live, é parar de acreditar no que a gente acredita. A gente precisa organizar, a gente precisa pensar, a gente precisa refletir. Será que o que eu acredito é realmente certo? E melhor ainda, né? Será que com o que eu estou acreditando e o que eu estou fazendo hoje, eu estou indo para onde eu quero? Não, eu não estou indo. Bom, então eu preciso acreditar em outras coisas. Eu preciso começar a acreditar em outras coisas. Eu preciso deixar de acreditar no que eu acredito, porque não é uma verdade, não está me levando para onde eu quero. E eu preciso começar a acreditar em coisas que me levem para onde eu quero. Então o tema da live, ele vai sempre encaixando, a gente vai fechando as caixinhas, né? Vamos começar a fechar as caixinhas. É que eu até comentei com o pessoal nas lives anteriores, né? Que todos os temas, eles acabam se entrelaçando, se conectando Sim. em todo momento. E teve uma coisa que eu falei numas lives atrás, que eu até só não lembro qual era o tema, que eu falei assim, que o nosso maior inimigo e nosso maior aliado é a nossa mente. Ela é tanto nosso maior inimigo quanto nosso maior aliado. Porque a nossa mente, ela sente o mundo através dos nossos sentidos, a visão, a audição, o paladar e tal, e interpreta aquilo. Então, para muitas pessoas, às vezes ele acha que o mundo dele, que ele é aquele sapato velho que ele está vendo, a casa suja, o carro que não pega, e assim por diante, um monte de coisa. Aí o cara sai no espelho e acha que aquilo ali é ele. E ele olha o mundo e pensa que aquele mundo é tudo aquele mundinho ali, onde o olho dele alcança. Só que a gente tem que entender que a gente é muito maior do que isso. A gente não é o carro velho que não pega, não é a roupa velha, a gente é um ser que pode transcender a qualquer momento. E tudo vai depender do que a gente está absorvendo e colocando para dentro da gente. Então eu queria até perguntar ao pessoal, o que você está colocando dentro da sua cabeça hoje? Qual é o tipo de informação, conhecimento, sentimento que está levando para você? Né? Se você está só levando aquele jornal que pinga sangue para dentro da sua cabeça todos os dias, você vai achar que o mundo é uma guerra, é uma desgraça, é só tragédia e você vive no meio disso. Mas também, a gente tem que entender que o mundo também não é lá o Teletubbies, que a gente assistia, que era tudo colorido, tudo bonitinho, não sei o que, também não é isso daí. Né? O mundo é o conjunto de tudo isso. E a gente tem que estar aí administrando e sentindo para encaixar, para a gente poder viver. Então, eu até falo pro pessoal, eu penso que o mundo realmente é um mar de oportunidades. Só que eu não posso me jogar de braçada ali, de cabeça, porque eu vou cansar e vou me afogar. Você tem que ir aproveitando aquilo que lhe serve, você absorve, o que não serve, você descarta. O que não serve para você, às vezes tem alguma outra pessoa que você possa estar indicando. Né? A gente tem muita gente que fala, surge uma oportunidade. Como você falou, não está no meu mapa, não encaixa no meu quebra-cabeça. Eu vou descartar e ficar quieto. Não, tem um amigo meu ali que eu acho que isso vai servir para ele. Então, aí já está naquele conceito de doação, né? De você se doar para o outro, se preocupar com o outro, entregar uma oportunidade para o outro. A gente pensar hoje, quem hoje em dia entrega uma oportunidade de alguma coisa para alguém? Quantas oportunidades a gente recebe de graça? É difícil, né? As pessoas estão tão centradas em pensar nelas mesmas e também não está tão errado. Porque aí, a gente é o ser mais importante, somos nós. A primeira que a gente se supriu, tá ok, beleza, que eu posso devolver. É a questão aí da gratidão, o que eu posso estar devolvendo para as outras pessoas, para o universo, para Deus, para o mundo, sei lá que seja. A gente fica tudo... Tem que saber como sentir e se encaixar, acho que hoje em dia. E se a gente tivesse recebido isso desde pequeno, a ideia da questão da inteligência emocional dos nossos pais, se a gente tivesse, nem que fosse passar de uma maneira bem sucinta, eu acho que uns 90% dos perrengues que eu passei, a Elisângela passou, a gente foi passando até chegar no que somos hoje, seriam bem melhor, não seriam leves, mas seriam melhor administrados. E eu tenho ou seria até evitados, né? Sim. É possível que seriam até evitados. De vocês vão saber muito melhor administrar a vida deles e os problemas do que a gente. A gente vai poder passar um grande embasamento para eles. Lógico que nada tira a experiência. Mas a gente pode ajudar eles a terem uma evolução, ou se for sofrer de uma maneira mais consciente e saber como administrar, que também que o sofrimento faz parte da vida.
Não é tudo é só alegria. É que o pessoal só quer ser feliz, 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 mas esquece que a gente tem que ter uns perrenguinhos também que faz parte. Se a gente não tá sob pressão, a gente não tá crescendo, né? A gente tá parado. Se a gente não tem um problema, aí tá o problema na sua vida. Sei lá. Sim. E um dos grandes pontos que a gente tem que ter em mente é ação, né? Nada acontece se não tiver ação. A gente pode adquirir o conhecimento que for, a gente pode buscar o conhecimento que for, a gente pode fazer o que for. Se eu não agir, não serviu para absolutamente nada. Eu participei de treinamento, eu li, eu fiz isso, perfeito. E o que tu fez com tudo isso? Eu li 15 livros esse ano. Perfeito. O que tu fez desses 15 livros? O que tu fez desse conhecimento? Participei de 30 treinamentos. E o que tu fez com tudo isso? Porque se a gente não agir, nada muda. Nada muda. Se a gente não agir, nada vai mudar. A gente precisa ter ação. A gente precisa ter esse conhecimento e colocar em prática. A gente precisa adquirir o conhecimento e colocar em prática. Adquirir o conhecimento e colocar em prática. E aí sim, realmente as coisas começam a acontecer quando a gente trabalha o interno e a gente age. Então a gente trabalhou o interno, a gente agiu, aí sim as coisas acontecem e vai acontecer, como a gente falou, muitas oportunidades acontecem. A gente tem diversos alunos, diversos mentorados que começam a dizer, olha só, tá incrível porque as coisas começaram a acontecer, eu estou conhecendo gente, eu estou conhecendo muitas oportunidades. Por quê? A oportunidade ela já estava ali. Ela sempre esteve ali. Aquela pessoa sempre esteve ali. Aquela força que tu tem ali sempre esteve ali. Por que tu não vê? Por que ela não aparecia para ti? Porque tu não agia. Começou a agir, as coisas começam a acontecer. O universo conspira para as coisas acontecerem. Ele não está conspirando, ele já estava ali, né? A gente que foi lá buscar a oportunidade, ela não vai, eu estou sentado aqui, a oportunidade vai cair no meu colo. Não, a gente precisa ir buscar, a gente precisa se desenvolver e a gente precisa agir. A gente precisa colocar em prática tudo isso que a gente está aprendendo, tudo isso que a gente está conhecendo, tudo isso que a gente está compartilhando, a gente precisa colocar em prática. E aproveitando, sempre gosto antes de finalizar, as pessoas que chegaram até aqui, eu não querendo encerrar, mas só para a gente não perder esse gancho, as pessoas que chegaram até aqui, o que vão fazer de tudo isso? Qual é a ação? Uma ação que seja. Qual é a ação de toda essa conversa que a gente teve? A gente falou sobre inteligência emocional, a gente falou sobre crença, a gente falou sobre verdades, a gente falou sobre muita coisa. Qual é a pequena ação que vai fazer hoje, que vai fazer amanhã? Qual é essa pequena ação? A partir do momento que a gente dá esse primeiro passo, nem que seja pequeno, a gente já não está mais naquele lugar. A gente já avançou. E aí a gente deu aquele passo, oportunidades vão surgir. Pessoas a gente vai conhecer, conexões a gente vai fazer. E aí, a partir do momento que a gente deu esse passo, a gente dá outro, a gente dá outro, a gente dá outro. Então, anotar num papel, num telefone, qual é a ação que eu vou fazer de tudo isso que a gente aprendeu hoje aqui, que a gente compartilhou, que eu aprendi, que vocês aprenderam, a gente compartilhou todo esse conhecimento. O que você vai fazer amanhã? Ou hoje, ainda dá tempo. O que você vai fazer hoje de tudo isso? Uma pequena ação. Então, a gente sempre precisa ter esse avanço, né? Olha, eu vou até dar uma sugestão de uma pequena açãozinha para todo mundo que está aí, que nos acompanhou até quase o final aí. É o seguinte, se você sentiu alguma coisa, se alguma coisa tocou em você, cara, compartilhe isso com alguém. Com certeza você deve ter lá algum amigo, algum colega, alguém da sua família, que pode ser que ele consiga receber essa mensagem, que alguma coisa possa tocar na vida dele e fazer efeito na dele, assim como fez a nossa. Com certeza, tudo que foi trocado aqui entre nós quatro hoje me ajudou bastante, como também para a Elisângela, para o Clauber, para o Pinduca e para todo mundo que interagiu. Então, se vocês puderem estar compartilhando, para quem sentir alguma coisa realmente que tocou, cara, passa para frente. Né? Eu coloco à disposição para bater papo, assiste como o Clauber também, a Elisângela, o Pinduca, quem depois quiser seguir eles. Eu vou marcar na live depois. Vai lá, segue, troca ideias, sempre estão postando conteúdos legais. E bora, gente. O Flander, você estava falando aí, citou o carro velho e tudo, e eu estava aqui lembrando que às vezes crenças limitantes que são implantadas na nossa vida por dizeres dos outros, né, por quem está de fora. Hoje, você sabe que assim, o mundo hoje tem muitos automóveis, né? Antigamente, há uns 20 anos atrás, era um número bem menor. E hoje, às vezes, uma pessoa tem o desejo aí de comprar um carro e alguém fala assim, mas quanto que você tem? A pessoa fala X. Aí ele, só isso? Você compra esse ou aquele? E aí vai denominando ali, né, o tipo de carro que a pessoa pode adquirir. E o que acontece? Sim. E aí vai deixando a pessoa com um sentimento de limitação. Porque aí já vem com as justificativas. Porque se você parcelar, você vai passar aperto para pagar, que você tem aluguel, que você tem filho e tal. Então, assim, dependendo da situação,
essas pessoas, né, com esse tipo de comentário, às vezes é benéfico, às vezes é maléfico, isso vai da realidade de cada um, mas também não é para a pessoa desanimar de querer alcançar aquilo que é o objetivo. Eu acho que a pessoa que tem um plano, tem um sonho, assim como nós temos, precisa traçar um plano de meta. É isso que eu quero. Defina aonde você quer chegar, defina aquilo que você quer adquirir e defina como você vai chegar. O tempo, isso aí vai ser determinado conforme a situação que você for vivenciando a cada tempo. O nosso tempo mudou devido à pandemia. Uhum. Quantos planos mudaram, né, durante e após a pandemia? Quantos planos foram enterrados? Quantos sonhos foram enterrados? Mas assim, a gente não precisa deixar de sonhar por um acontecimento, por uma fatalidade ou por um limite financeiro momentâneo, porque tudo isso passa. Então a gente precisa ter clareza daquilo que a gente quer para pensar e traçar um plano de meta. Eu vejo que hoje, por absorver, às vezes, essas energias negativas diante da aquisição de um automóvel hoje, aí é aquela pessoa, por essa limitação, né, ela absorve aquilo ali, daqui a pouco ela está com um carro velho, batendo motor com a porta de cada cor, arrancando, caindo os pedaços. Então, assim, eu quero um automóvel, mas de que maneira que eu quero? Identifica primeiro o que eu quero, como que eu quero, de qual ano que eu quero. Porque, assim, só a vontade de possuir não basta, porque senão qualquer um serve. Esteja ali com o motor ligando, serve, e não é por aí. Então, assim, eu quero, eu posso e eu vou trabalhar para eu ter o melhor, para eu ter aquilo que eu imaginei, aquilo que eu sonho, e é o que eu vou realizar. E outra questão é os achismos. A gente precisa, sim, deixar os achismos de lado, porque os achismos têm travado muitos sonhos, têm bloqueado muitas pessoas. E hoje, porque fulano falou assim, que eu não seria, que eu não faria, que eu não conseguiria. Então, assim, eu acho. Não, eu acho não. Eu tenho certeza que eu vou conseguir, eu tenho certeza que eu vou fazer, eu tenho certeza, eu vou estudar, eu vou concluir. Pode ser que tenha dificuldades, mas eu estou disposta a vencer as dificuldades. Então, assim, se coloca em ação, porque a nossa vida, ela é um livro. Quando a gente costuma dizer, a minha vida é um livro. Mas quem é o autor desse livro? Se você não for o protagonista da sua própria história, cada um vem e escreve o que quiser, e aí você é obrigado a aceitar. Com certeza. E não pode nem questionar, porque você permitiu. Se você não toma as rédeas da sua vida, alguém vai vir, vai escrever um capítulo e você vai viver os capítulos que cada um que chegar escrever para você. Você vai ser um sobrevivente da sua história. Você vai passar a sua vida inteira respirando e não vivenciando, não existindo na sua realidade. Perfeito, Elisane, perfeito. É isso mesmo. Até para complementar um pouquinho, ou até mesmo simplificar, sonhar pequeno e sonhar grande dá o mesmo trabalho. Então, sonhe grande, com detalhes, o ano, a cor, o cheiro, o tecido que você quer e corra atrás. É isso. E agir, né? Ação. Colocar em ação. Ir pro campo, né? Vamos pra arena, como diz a Brené Brown, né? Vamos pro campo, vamos se capacitar, vamos treinar, vamos desenvolver o que a gente precisa desenvolver e colocar em prática, que aí sim as coisas realmente acontecem, né? Perfeito, perfeito. Gente, então eu vou dar por encerrada a nossa live de hoje. Não sei se vocês querem mais uns minutinhos, ver se alguém quer fazer uma pergunta para vocês. Vamos deixar mais uns 5 minutinhos para uma pergunta, pode ser? Sim. Pessoal, alguém quer fazer alguma pergunta aí para o Clauber, ou para a Elisângela, ou para mim? Só se manifestar no chat aí para a gente estar encerrando. E a gente quando a gente fala também por onde começar, e para mim onde tudo começou foi na gratidão, né? Às vezes é muito bom a gente olhar para fora, a gente se inspirar em pessoas, a gente almejar, sonhar, é muito bom, mas a gente precisa já perceber tudo que a gente alcançou, né? E isso é uma das reflexões que eu sempre falo quando as pessoas quando chegam até mim, alguma reclamação, eu não estou conseguindo alcançar o que eu quero, minha vida não está legal, minha vida não está boa, é fazer uma análise. Será que possivelmente tem, no mínimo, 500, 600, 700 mil pessoas que queriam ter a vida que tu tem hoje, dariam tudo para ter a vida que tu tem hoje.
é muito bom a gente olhar para cima, é muito bom para a gente se inspirar. Mas a gente precisa ser grato ser grato, né? Agradecer por tudo que a gente tem. Tem diversas pessoas que dariam tudo para ter o que a gente tem. E isso ajuda na gratidão, que é o ponto principal para a gente começar também, né? Uhum. Perfeito, perfeito. Eu vi aqui, o pessoal está agradecendo. Acho que não vai ter mais nenhuma perguntinha por hoje. Então, eu quero agradecer imensamente a vocês dois por ter compartilhado conosco esse tempo de vocês. A gente sabe que o tempo, como a gente acabou falando várias vezes na live, é uma coisa muito importante. Agradeço de coração por toda a palavra que vocês derramaram sobre todo mundo que está na nossa live aí hoje. Não vejo a hora de poder estar com vocês novamente, vou opinar de outros assuntos. Assim como eu falei com o Pidu, que nós já combinamos, vamos ter... A ideia é fazer que esse programa de live seja como se fosse um canal. É o papo por dentro de diversos assuntos. Então, a questão dos livros que transformam vida, eu acho que é uma grande base para a gente estar sempre trabalhando e compartilhando com as pessoas, né? Cada um leu o mesmo conteúdo, absorveu e pode compartilhar suas experiências de vida, conhecimento e etc. Obrigado de coração. Ô, Flander, só aqui para encerrar também, eu quero dizer o seguinte: quem não sonhou o seu sonho não tem o direito de enterrar. Então não permita que nenhuma palavra direcionada à sua vida venha te desanimar de alcançar os seus objetivos. Porque para quem sonha, crê e quer, o céu é o limite. Amém, amém. Exato. Queria agradecer demais. A gente aprende muito, né? Com esse compartilhamento, né? Tu tem uma história que eu não tenho, a eles têm uma história que eu não tenho, vocês viveram coisas que eu não vivi, e eu vivi coisas que vocês não viveram. Então essa troca, esse conhecimento, esse compartilhamento de compartilhar conhecimento é fundamental, é incrível, porque a gente aprende demais. Então, brigadão aí pelo convite, vamos junto, né? O que tu precisar aí, chama que a gente está sempre por aí. E quem quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho sobre desenvolvimento de time, desenvolvimento de liderança, acompanhar um pouquinho mais sobre desenvolvimento de comportamento, me segue no Instagram, nas redes Clauber Carvalho, aí que a gente segue esse assunto. Perfeito. Ó, pessoal, eu vou deixar os três marcados da publicação. Todas as lives estão fixas no meu perfil. Quem quiser depois compartilhar com alguém, segue lá. E da mesma maneira que foi feito das anteriores, quem quiser fazer convite também para participar de lives de temas variados, tá todo mundo aqui aberto. E a gente compartilha e te ajuda. Obrigado a todos, maravilhosa noite, fiquem com Deus, que Deus abençoe todo mundo grandemente. Obrigadão. Valeu. Boa noite, tchau, gente. Boa noite. Obrigada. Tchau, tchau.